Milionário ficou comovido com moradora de rua que chorava de fome. Ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o futuro dela e de sua família. O relógio marcava 17 horas, e o frio cortante da tarde fazia com que Rui apertasse o sobretudo contra o corpo ao sair de seu escritório no coração da cidade. O edifício, todo de vidro, refletia o céu acinzentado enquanto executivos apressados cruzavam o saguão carregando pastas e celulares. Rui, sempre impecável, ajustava o cachecol quando percebeu algo no canto da escadaria principal. Uma figura encurvada, quase invisível diante do movimento. Era uma mulher jovem, talvez em seus 20 e poucos anos, com os olhos fundos e um cobertor velho sobre os ombros. Ela segurava uma plaquinha de papelão onde se lia, com letras tortas: "Por favor, tenho fome." Ele hesitou. Rui não era insensível, mas também não era o tipo de pessoa que parava em situações assim. Pensou em seguir adiante, mas algo no olhar daquela mulher o fez parar. Uma mistura de desespero e dignidade parecia pedir não só por comida, mas por uma chance. "Moça!" ele chamou, aproximando-se com cautela. Ela ergueu a cabeça, desconfiada. Seu rosto estava sujo, mas sua expressão era firme. "Só preciso de algo para comer, senhor", disse ela, a voz trêmula, mas segura. Rui olhou em volta. A maioria das pessoas fingia não vê-la. Ele poderia simplesmente deixar uma nota de 50 e seguir com sua vida, mas uma curiosidade inesperada o dominou. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Ana", respondeu ela. Ele refletiu por um instante, puxando o celular do bolso. "Ana, venha comigo." Ela recuou claramente assustada. "Eu só preciso de comida, não quero problemas." "Nem eu", Rui respondeu com um meio sorriso. "Estou indo para casa, lá tem comida de sobra." Houve um momento de silêncio. Ele sabia que sua proposta parecia estranha, talvez até ameaçadora, mas não recuou. Ana, por sua vez, olhou nos olhos dele, avaliando se poderia confiar naquele homem de aparência distinta. Por fim, seu estômago roncou alto, quebrando a tensão. "Tudo bem, senhor, mas só por hoje." Rui corrigiu. "Me chame de Rui." Ele sinalizou para o motorista, que já o esperava no carro preto reluzente parado na calçada. Quando ambos entraram, Ana parecia desconfortável, apertando o cobertor contra o peito. "Não precisa se preocupar", disse ele, percebendo seu nervosismo. "Prometo que você será bem tratada." O carro deslizou pelas ruas movimentadas da cidade, enquanto Ana observava as luzes dos prédios, com uma mistura de fascínio e melancolia. Rui percebeu seu olhar, mas decidiu não perguntar nada ainda. Haveria tempo para isso. O carro se aproximava do portão imponente da mansão de Rui. Ana, intrigada e desconfiada, observava o local enquanto ele pensava no que explicaria à governanta e, principalmente, à sua filha Rafa. Quando o carro passou pelos portões automáticos da mansão, Ana segurou o cobertor com mais força. Seus olhos varreram o imenso jardim iluminado por luzes discretas. A casa era deslumbrante, com sua arquitetura moderna de vidro e pedra. Ana parecia hesitar, como se não soubesse se deveria sair do carro. "Não precisa ficar nervosa", disse Rui, descendo do veículo e abrindo a porta para ela. "Vamos entrar." Ela desceu devagar, tentando ao máximo não aparentar a confusão interna que sentia. Não entendia por que alguém como ele, claramente acostumado ao luxo, pararia para ajudar alguém como ela. Ao cruzarem a porta principal, foram recebidos por Dona Celeste, a governanta. Uma mulher baixa, mas de postura firme, que há anos cuidava da casa de Rui com dedicação. "Boa noite, senhor Rui", disse Celeste em tom educado, mas surpreso ao notar Ana. "Quem é ela?" "Essa é Ana, vai jantar conosco hoje." Rui tirou o cachecol e entregou à governanta. "Prepare algo quente, por favor." Celeste lançou um olhar discreto para Ana, mas não questionou. Apenas acenou e seguiu para a cozinha. "Essa é a sua casa?" perguntou Ana, a voz baixa, enquanto olhava em volta. "É, mas prefiro chamá-la de refúgio." Rui apontou para o sofá de couro branco. "Sente-se, por favor." Ana hesitou, mas acabou se acomodando.
Ela parecia deslocada ali entre móveis caros e quadros de artistas renomados. Rui observou sua expressão e decidiu quebrar o gelo. Você quer um chá ou prefere esperar o jantar? Água está bom. Ele foi até o bar e trouxe um copo de água gelada. Ana agradeceu com um aceno de cabeça, enquanto segurava o copo com ambas as mãos, como se aquilo fosse a coisa mais preciosa que ela tivesse tocado em muito tempo. E você, tem família? Rui perguntou, sentando-se numa poltrona próxima. Ana demorou a responder. Já tive, mas não quero falar sobre isso. Rui respeitou o silêncio. Sabia que histórias como a dela tinham muitas camadas, e ele não estava ali para pressioná-la. Pouco tempo depois, Dona Celeste anunciou que o jantar estava servido. Rui conduziu Ana à sala de jantar, onde uma mesa elegantemente posta os aguardava. Ana parecia desconcertada, mas Rui a encorajou a se sentar. Sirva-se à vontade, disse ele enquanto Celeste colocava as travessas na mesa. Ana começou devagar, mas logo a fome venceu a hesitação. Ela comeu com gosto, agradecendo várias vezes. Rui apenas observava, intrigado com a naturalidade com que ela alternava entre fragilidade e força. A refeição foi silenciosa, mas confortável. Quando terminaram, Rui pediu a Celeste que preparasse o quarto de hóspedes. Você pode descansar aqui esta noite, disse ele a Ana. Amanhã decidimos o que fazer. Ana ficou imóvel, como se tentasse entender se aquilo era real. Por fim, balançou a cabeça, aceitando. Obrigada, Rui. Enquanto Celeste a conduzia ao quarto, Rui ficou na sala pensando. Algo naquela mulher o incomodava, como se ele já a conhecesse de algum lugar. Na manhã seguinte, Rui foi acordado por um grito agudo vindo do corredor. Ele pulou da cama e correu para ver Rafa, sua filha, parada em frente ao quarto de hóspedes com o rosto pálido e os olhos arregalados. Papai! Gritou Rafa com a voz trêmula, enquanto Rui se aproximava correndo pelo corredor. O que aconteceu, filha? Ele segurou os ombros dela, tentando acalmá-la. Rafa apontou para a porta do quarto de hóspedes, que estava entreaberta. Seus olhos arregalados de medo não desviavam da cena à sua frente. Rui abriu a porta com cuidado e encontrou Ana sentada na cama, segurando um retrato pequeno e antigo que deveria estar guardado em um dos armários. O que está acontecendo aqui? Rui perguntou com a voz grave. Ana levantou a cabeça devagar, as mãos tremendo enquanto segurava a moldura. Esse retrato, começou ela, a voz baixa, quase inaudível. Como você tem isso? Rui cruzou o quarto e pegou o retrato. Era uma foto de sua falecida esposa segurando Rafa ainda bebê. Ele olhou para Ana, que agora chorava silenciosamente. Isso não faz sentido, Ana murmurou, passando as mãos pelo rosto. Sou eu nessa foto. O quê? Rui recuou, franzindo a testa. Você deve estar confundindo. Essa é minha falecida esposa, Carolina. Não pode ser. Ana parecia em choque, tentando processar algo. Rafa, ainda assustada, puxou a camisa de Rui. Papai, quem é ela? Por que ela está falando isso? Rui suspirou, tentando manter a calma. Rafa, volte para o seu quarto. Eu já resolvo isso. A menina hesitou, mas acabou obedecendo, embora continuasse olhando para Ana com desconfiança. Quando a porta se fechou, Rui se voltou para Ana. Você precisa me explicar o que está acontecendo. Ana respirou fundo, enxugando as lágrimas. Essa mulher... Carolina, você disse? Ela é igual a mim, não pode ser coincidência. Como assim igual? Rui questionou, cruzando os braços. Ana levantou-se da cama e apontou para a foto. Deus, eu perdi a memória por muito tempo. Não me lembro de quase nada antes de viver na rua, mas sempre tive flashes de uma criança e de um rosto familiar. Agora, vendo essa foto, eu sei que há algo mais. Rui ficou em silêncio por alguns instantes, processando as palavras dela. Poderia ser possível. A semelhança era estranha, mas Carolina havia falecido em um acidente de carro anos antes. Ele tinha visto o corpo, feito o enterro. Não havia dúvida de que ela estava morta. Você acha que pode ser quem? Perguntou Rui, tentando manter o tom neutro. Eu não sei, Ana respondeu, a voz desesperada. Mas algo me diz que estou ligada a essa família. Enquanto Ana falava,
Rui começou a sentir o peso de uma dúvida que até então nunca havia considerado. Será que tudo o que ele sabia sobre Carolina e o passado de sua família estava errado? Decidido a descobrir a verdade, ele pegou o celular e fez uma ligação urgente para seu advogado e para um investigador particular. Rui caminhava de um lado para o outro em seu escritório, o telefone preso entre o ombro e a orelha. Do outro lado da linha, Augusto, seu advogado de confiança, ouvia pacientemente enquanto ele explicava a situação. Augusto, preciso que você reúna todos os documentos que temos sobre a adoção de Rafa e sobre o acidente da Carolina. Algo não está batendo. Está me dizendo que essa mulher, Ana, pode estar relacionada à sua falecida esposa? Perguntou Augusto em tom de surpresa. É isso que eu quero descobrir, respondeu Rui, esfregando a testa com força. Contrate um investigador. Vasculhe tudo, desde o hospital até os registros policiais. Certo. Vou começar agora mesmo. Quando Rui desligou, sentou-se em sua poltrona de couro, encarando o vazio. Ele sabia que poderia estar apenas alimentando uma coincidência, mas algo no desespero de Ana parecia genuíno demais para ser ignorado. No andar de baixo, Ana estava sentada na sala, com Dona Celeste de olho nela, claramente desconfiada. Rafa apareceu à porta, observando Ana com curiosidade e cautela. — Por que você está aqui? Rafa perguntou, cruzando os braços. Ana olhou para a menina, hesitante. — Não sei exatamente, mas acho que estou tentando descobrir. Rafa franziu o senho, mas antes que pudesse responder, Rui desceu as escadas. — Rafa, venha comigo. Ele estendeu a mão para a filha, tentando afastá-la da situação. — Mas papai... Agora, Rafa... O tom firme de Rui não deixava espaço para discussão. Depois de levar Rafa para o quarto, Rui voltou para Ana. Vou ajudá-la, mas preciso ser honesto. Tudo isso é muito difícil de acreditar. Ana, que parecia prestes a chorar novamente, respirou fundo. Eu entendo. Nem eu consigo entender completamente. Mas obrigada por pelo menos me ouvir. Rui assentiu, mas antes que pudesse responder, o celular vibrou em seu bolso. Era Augusto. Rui, encontrei algo estranho, disse o advogado com a voz tensa. Os registros do acidente de Carolina têm uma irregularidade. O hospital onde ela foi atendida registrou 2 corpos como vítimas fatais, mas o nome da segunda pessoa foi apagado dos arquivos digitais. Como assim apagado? Rui perguntou, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Não sei. Vou precisar de mais tempo para aprofundar a investigação, mas isso é muito incomum. Rui desligou o telefone, o coração batendo rápido. Ele olhou para Ana, que o encarava como se soubesse que algo importante havia sido descoberto. — O que foi, me? Perguntou ela. — Pode haver mais nessa história do que imaginávamos. Determinados a entender o que estava acontecendo, Rui e Ana decidiram enfrentar juntos as respostas que começavam a emergir do passado. Enquanto isso, Rafa, curiosa e intrigada, começou a fazer suas próprias perguntas, abrindo um caminho inesperado para novas descobertas. A noite parecia interminável. Rui não conseguia dormir, revirando-se na cama enquanto as palavras de Augusto ecoavam em sua mente. 2 corpos registrados, mas um nome desapareceu. Algo estava profundamente errado. Ana, no quarto de hóspedes, também permanecia acordada. Sentada na beirada da cama, ela olhava para o teto, tentando juntar os fragmentos de memória que surgiam como flashes. Imagens desconexas de um rosto infantil, risos abafados e um carro em movimento passavam pela sua mente. Quem era Rafa? E por que o retrato daquela mulher parecia tão familiar? No quarto de Rui, o telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de Augusto. Rui, os arquivos físicos do hospital podem estar na central de registros da cidade. Recomendo checar pessoalmente. Levei um investigador ao local, mas há resistência em liberar informações. Ele bufou irritado. Algo ou alguém estava deliberadamente ocultando a verdade. Na manhã seguinte, Rui estava sentado à mesa de café, observando Ana, que parecia tímida enquanto Rafa a olhava fixamente, como se tentasse decifrá-la. — Você conhece minha mãe?
Perguntou Rafa, quebrando o silêncio. Ana hesitou, sentindo os olhos de Rui sobre ela. Não tenho certeza, mas acho que já vi algo relacionado a ela antes. Rafa franziu o senho confusa. Meu pai nunca falou muito sobre ela. Só sei que ela morreu quando eu era bebê. Rui pigarreou desconfortável. Rafa, isso é algo que ainda estamos investigando. Por favor, vá para o seu quarto. A menina revirou os olhos, mas obedeceu. Quando saiu, Rui se voltou para Ana. Preciso que venha comigo. Vamos até o hospital onde Carolina foi atendida. Talvez algo lá nos ajude a entender o que está acontecendo. Você acha que vão nos deixar entrar? Perguntou Ana, surpresa. Com dinheiro muitas portas se abrem, respondeu Rui, já pegando o casaco. Chegaram ao hospital no início da tarde. O prédio antigo, com suas paredes de cor desbotada, contrastava com a modernidade da cidade. Rui entrou com passos firmes, Ana logo atrás, olhando ao redor com desconfiança. Na recepção, Rui foi direto. Preciso acessar os arquivos de um acidente que ocorreu há 8 anos. A atendente, uma mulher de meia-idade com óculos na ponta do nariz, olhou para ele hesitante. Somente familiares podem acessar esse tipo de documento. Rui colocou um cartão no balcão revelando seu nome. O peso de sua reputação parecia surtir efeito, mas ainda assim a mulher manteve um tom defensivo. Senhor, mesmo com sua posição, isso é algo delicado. Preciso consultar o supervisor. Faça isso, Rui respondeu, cruzando os braços. Após alguns minutos de espera, foram levados a uma sala de arquivos. Um homem mais velho, usando jaleco, entregou um envelope lacrado. Rui abriu o conteúdo com cuidado, sentindo o peso de cada documento. Havia um relatório detalhado do acidente. Nele, confirmava-se que Carolina foi dada como morta na chegada ao hospital. Contudo, no canto inferior de uma página, havia uma nota que parecia rabiscada às pressas. Paciente transferida, sem registro adicional. O que significa isso? Rui perguntou, segurando o papel como se ele pudesse desintegrar. Ana aproximou-se, observando o documento com olhos arregalados. Paciente transferida, Carolina não morreu naquele acidente. O supervisor balançou a cabeça constrangido. Isso é altamente incomum. Transferências sem registro são raras e geralmente envolvem sigilo extremo. Rui sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele encarou Ana, que parecia tão atordoada quanto ele. Você acha que Carolina pode estar viva? Ela perguntou, a voz cheia de emoção e medo. Rui não respondeu. Ele sabia que estava no limiar de uma descoberta que mudaria tudo. De volta à mansão, os documentos e a dúvida pairavam no ar como uma tempestade prestes a explodir. E no silêncio do corredor, Rafa, curiosa, ouvia atrás da porta, pronta para descobrir o segredo que seu pai estava escondendo. De volta à mansão, Rui espalhou os documentos sobre a mesa do escritório. Hannah estava sentada à sua frente, os olhos fixos no relatório do hospital. Ambos sabiam que haviam cruzado uma linha sem retorno. Isso não faz sentido, disse Rui, passando as mãos pelos cabelos. Eu vi o corpo da Carolina. Eu estive no velório, no enterro. Mas e se aquilo fosse uma encenação? Ana perguntou, a voz trêmula. E se alguém tivesse motivos para esconder a verdade? Antes que Rui pudesse responder, ouviram um leve rangido na porta. Rafa estava ali com um olhar curioso e um leve brilho de desafio. Eu sabia que vocês estavam escondendo alguma coisa, disse ela, cruzando os braços. Quem é essa mulher? E por que estão falando da mamãe? Rui suspirou, levantando-se. Rafa, isso é complicado. Não quero que você se preocupe com coisas que não entende ainda. Mas eu quero entender. Rafa rebateu, olhando para Ana. Você conhece minha mãe, não conhece? Ana abaixou a cabeça, sentindo o peso da pergunta. Não tenho certeza, Rafa. Mas acho que há algo muito importante que preciso descobrir sobre ela. E talvez sobre você também. Rafa franziu o senho confusa. Sobre mim? Rui interrompeu antes que Ana dissesse mais. Rafa, vá para o seu quarto. Isso não é assunto para você agora. A menina hesitou, mas acabou cedendo, deixando o escritório com passos lentos. Rui fechou a porta atrás dela e se voltou para Ana. Precisamos ser cuidadosos com Rafa. Ela é só uma criança e não pode carregar o peso dessas dúvidas. Eu entendo,
respondeu Ana, embora seu olhar denunciasse que Rafa era parte crucial do quebra-cabeça. Enquanto Rui organizava os documentos, Ana reparou em um pequeno cofre embutido na parede do escritório. O que tem ali? Rui seguiu seu olhar e suspirou. É onde guardo coisas pessoais. Pode haver algo relacionado a Carolina? Ana sugeriu com um tom esperançoso. Relutante, Rui abriu o cofre. Entre papéis e algumas joias encontrou um envelope antigo com o selo de um advogado. Dentro havia uma carta endereçada a ele, escrita por Carolina semanas antes de sua suposta morte. Rui leu em silêncio, seus olhos ficando cada vez mais arregalados à medida que avançava. O que foi? Ana perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Ele levantou a cabeça, ainda em choque. Carolina sabia que algo estava errado. Ela escreveu que estava sendo seguida e que se algo acontecesse com ela, não seria um acidente. Ana sentiu o ar sair de seus pulmões. Você acha que alguém fez isso com ela de propósito? Rui assentiu, a mandíbula tensa. Isso explica o desaparecimento dos registros. Carolina não morreu naquele acidente, Ana. Alguém a levou. A revelação trouxe mais perguntas do que respostas. Determinado a descobrir quem estava por trás de tudo, Rui decidiu revisitar o local do acidente, enquanto Ana começava a se perguntar até que ponto sua conexão com Carolina e Rafa poderia ser mais profunda do que imaginava. Na manhã seguinte, Rui e Ana seguiram para o local do acidente. A estrada sinuosa ficava em uma área isolada, margeada por árvores densas que pareciam sussurrar segredos antigos. Rui estacionou o carro no acostamento, o som dos pneus sobre a gravilha quebrando o silêncio opressivo. É aqui, disse Rui, olhando para o ponto onde Carolina havia sido encontrada. Ana desceu do carro, o vento frio arrepiando sua pele. Ao pisar naquele lugar, uma sensação estranha tomou conta dela. Algo familiar, quase como um déjà-vu, fez sua mente disparar. Eu já estive aqui antes, murmurou ela surpresa. Rui virou-se para ela intrigado. Como assim? Ana fechou os olhos tentando se concentrar. Fragmentos de memória vieram à tona. Gritos, o som de metal se retorcendo e uma voz suave dizendo seu nome. Carolina! Sussurrou ela como se fosse uma prece. Rui sentiu um arrepio. Você está lembrando de algo? Não sei. É como se fosse um eco distante. Mas essa sensação é como se eu tivesse visto o acidente. Enquanto os dois conversavam, um homem idoso saiu de uma pequena casa próxima à estrada. Ele caminhou até eles com passos lentos, apoiado em uma bengala. Vocês estão procurando por alguma coisa? Perguntou ele, a voz rouca, mas amigável. Rui o reconheceu imediatamente. Era o zelador que cuidava daquela área na época do acidente. O senhor lembra do acidente que aconteceu aqui há 8 anos? Minha esposa estava envolvida. O homem franziu o senho, pensativo. Sim, me lembro, foi horrível. O carro saiu da estrada e bateu contra uma árvore, mas sabe, houve algo estranho naquela noite. Estranho como? Rui perguntou ansioso. O homem olhou para os lados, como se temesse ser ouvido. Depois que a ambulância chegou, vi um segundo carro parado aqui. 2 homens saíram e carregaram algo para dentro do veículo. Não eram paramédicos, disso eu tenho certeza. Rui e Ana trocaram um olhar tenso. Você contou isso à polícia? Rui insistiu. O homem balançou a cabeça. Tentei, mas nunca quiseram me ouvir. Só disseram que não havia nada de errado nos registros. Ana apertou o braço de Rui. Isso confirma que Carolina foi levada. Mas por quem e por quê? Rui murmurou, os pensamentos girando. O zelador observou os dois, como se hesitasse antes de falar mais. Olha, se querem mesmo respostas, sugiro que procurem um tal de Dr. Álvaro. Ele era médico no hospital onde sua esposa foi levada. Ouvi dizer que ele sabe coisas que ninguém mais sabe. De volta ao carro, Rui digeriu as informações enquanto Ana olhava pela janela, absorta em seus próprios pensamentos. Quem seriam esses homens? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Não sei, respondeu Rui firme. Mas vou descobrir. Ele pegou o telefone e ligou para Augusto. Preciso de informações sobre um médico chamado Dr. Álvaro, que trabalhava no hospital 8 anos atrás. Descubra onde ele está e o que ele sabe.
Hannah olhou para Rui, impressionada com sua determinação. Você realmente acha que ele pode nos ajudar? Ele tem que nos ajudar, Rui disse, encarando a estrada à frente. Não vou parar até descobrir toda a verdade. A busca por Dr. Álvaro os aproximava da verdade, mas também os colocava em perigo. Alguém, em algum lugar, estava disposto a manter esse segredo enterrado a qualquer custo. Enquanto isso, Rafa, inquieta, começou a explorar sozinha os papéis que Rui havia deixado em casa, sem saber que estava se colocando no meio de uma trama que mudaria suas vidas para sempre. Rui e Ana chegaram ao endereço que Augusto havia conseguido. O Dr. Álvaro vivia em uma pequena casa afastada, quase escondida pela vegetação. Era um lugar modesto, completamente diferente do hospital de onde ele havia desaparecido anos atrás. Rui tocou a campainha e Ana sentiu seu coração acelerar. A porta se abriu lentamente, revelando um homem de cabelos brancos e olhos cansados. Ele parecia hesitante, mas ao reconhecer o nome de Rui, deu um passo para trás, como se estivesse diante de um fantasma. Não posso ajudar vocês, disse o médico, tentando fechar a porta. Por favor, Dr. Álvaro, Rui insistiu, segurando a porta. Minha esposa Carolina foi levada de forma misteriosa. O senhor sabe disso e queremos a verdade. O médico hesitou, olhando para os dois. Finalmente suspirou e os deixou entrar. Dentro da casa, ele os conduziu a uma sala apertada. Sentou-se em uma poltrona desgastada e passou as mãos pelo rosto. Vocês não sabem no que estão se metendo, começou ele. Então nos diga, Rui insistiu. Não posso ficar sem respostas. Dr. Álvaro respirou fundo antes de começar. O acidente de Carolina não foi apenas um acidente. Ela foi alvo de um grupo poderoso, que precisava dela viva por algum motivo. Quando chegou ao hospital, recebi ordens para garantir que ela fosse estabilizada e depois transferida para um local secreto. Ana apertou as mãos com força. E quem eram essas pessoas? O médico balançou a cabeça. Não sei ao certo. Apenas segui ordens porque sabia que, se não o fizesse, minha carreira e talvez minha vida estariam em perigo. Onde Carolina foi levada? Rui perguntou, a voz cheia de tensão. O Dr. Álvaro olhou para ele hesitante. Não sei para onde exatamente. Depois daquela noite, saí do hospital. Não podia continuar participando dessas coisas. Rui sentiu a raiva crescer. Você está dizendo que sabe que minha esposa foi sequestrada e não fez nada? Não tinha escolha, Álvaro respondeu com um tom de desespero. Essas pessoas não brincam. Elas silenciam qualquer um que tente expor a verdade. Antes que Rui pudesse pressionar mais, um som alto vindo de fora os fez congelar. Era o som de pneus derrapando. Rui correu para a janela e viu um carro preto estacionado do outro lado da rua. Duas figuras vestidas de preto desceram, olhando diretamente para a casa. Vocês foram seguidos, Álvaro exclamou, levantando-se rapidamente. Quem são eles? Ana perguntou aterrorizada. Provavelmente as mesmas pessoas que levaram Carolina, respondeu o médico, sua voz trêmula. Rui puxou Ana pela mão. Precisamos sair daqui. Agora! E quanto a ele? Ana perguntou, apontando para o médico. Eu cuido de mim mesmo. Vão antes que seja tarde. Álvaro gritou, empurrando-os em direção à porta dos fundos. Saíram correndo, ouvindo o som de passos e vozes cada vez mais próximas. Rui apertou o botão de abertura remota do carro e os dois se jogaram dentro do veículo. Tartue, acelera, gritou Ana. Rui arrancou com o carro, desviando de obstáculos enquanto as figuras misteriosas entravam no carro preto e começavam a persegui-los. Enquanto isso, na mansão, Rafa estava no escritório de Rui vasculhando os papéis que ele havia deixado para trás. Em meio aos documentos, encontrou uma foto antiga de sua mãe, Carolina, com algo escrito no verso. Nunca deixe Rafa sozinha. A menina franziu a testa, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que havia algo mais naquela história, mas antes que pudesse investigar mais, ouviu um barulho estranho vindo da entrada da casa. Era o som de passos. Passos que não pertenciam a ninguém que ela conhecia. Dona Celeste, Rafa chamou, mas não houve resposta. O silêncio que se seguiu,
foi mais assustador do que qualquer resposta poderia ser. Enquanto Rui e Ana eram perseguidos pelas ruas da cidade, Rafa enfrentava um perigo crescente dentro da própria casa. O passado e o presente estavam prestes a colidir, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Rafa sentia uma sensação crescente de inquietação à medida que os passos se aproximavam. O silêncio era opressor, mais profundo do que qualquer sensação de medo que ela já havia experimentado. Com o coração acelerado, ela olhou para a porta do escritório onde os documentos de Rui estavam espalhados sobre a mesa. Algo dizia que ela não deveria mexer mais ali, mas a curiosidade era maior. Os passos pararam do outro lado da porta. Rafa respirou fundo e lentamente se levantou. Cada som parecia amplificado no silêncio da mansão. Ela caminhou até a entrada, espiando pela pequena fresta da porta, mas não conseguiu ver nada além de sombras. Foi então que uma voz grave e familiar a fez congelar. "Rafa, o que está fazendo aqui sozinha?" perguntou Celeste, a governanta, com um sorriso enigmático. Rafa soltou o ar que nem sabia que estava segurando e se afastou da porta. "Tchau, dona Celeste, eu estava só. Eu vi algo estranho, uns papéis do papai e uma foto da mamãe. O que está acontecendo?" Celeste entrou no escritório fechando a porta atrás de si. Havia algo diferente no seu comportamento. Ela estava mais séria, mais imponente, e seus olhos não transmitiam a acolhedora familiaridade de antes. "Você não deveria mexer nesses papéis, Rafa", disse ela com um tom autoritário. "Seu pai já disse que são assuntos que não devem ser tocados por você." Rafa olhou para Celeste confusa e uma sensação de desconforto começou a tomar conta dela. Algo estava errado. "O que está acontecendo, dona Celeste? Onde está o papai? E por que ele não me conta nada?" Ela perguntou, sentindo as palavras escaparem de seus lábios antes que pudesse controlá-las. Celeste ficou em silêncio por um momento, observando a menina com um olhar que Rafa não conseguia entender. Então, com um suspiro, ela falou como se estivesse fazendo um grande sacrifício. "Rafa, seu pai e eu sempre tentamos protegê-la, mas a verdade é que você está no meio de uma situação muito maior do que imagina. O que ele está tentando esconder de você é perigoso." Rafa deu um passo para trás. "O quê? O que estão tentando esconder?" Celeste deu um sorriso tenso, e de repente o tom de sua voz mudou para algo mais sombrio. "Eu não tenho mais escolha. Você precisa saber." Antes que ela pudesse continuar, o som de um carro estacionando na frente da mansão os fez parar. Rui e Ana finalmente chegaram à mansão, mas o que viram ao redor os deixou em alerta imediato. O carro preto que os seguia agora estava estacionado à distância, e duas figuras encapuzadas estavam se aproximando da entrada principal. O pânico tomou conta de Rui. "Eles chegaram até aqui", Rui exclamou, batendo as mãos no volante. Ana olhou pela janela e viu as sombras se aproximando. "Precisamos entrar em casa agora, Ana!" Eles saíram do carro rapidamente, correndo em direção à porta principal. Rui foi o primeiro a entrar, com Ana logo atrás, mas o que encontraram dentro da mansão foi algo que os paralisou por um instante. Rafa estava de pé no escritório com Celeste à sua frente. Estavam em um confronto silencioso, uma tensão palpável entre elas. Rui gritou correndo até a filha. "Rafa, saia de perto dela!" Celeste olhou para Rui com um sorriso frio, sem mudar de posição. "Não podemos mais esconder a verdade de você, Rui. Você e sua filha são mais parte desse jogo do que imaginam." Rui parou completamente perplexo. "O que você quer dizer com isso?" Celeste deu um passo em direção a ele. "Não somos apenas governanta e patrão, Rui. Eu também faço parte disso. Você me conhece há anos, mas nunca soube o que realmente sou." Ana olhou para ela, agora desconfiada. "O que está acontecendo aqui, Celeste?" A mulher sorriu, um sorriso enigmático e triste. "Eu sou a ligação entre o seu passado e o que você tem tentado evitar, Rui. A história que você não conhece sobre Carolina e sobre Rafa." O choque foi imediato. Rafa olhou para sua governanta agora com um olhar assustado. "O que você está dizendo? O que você sabe sobre a minha mãe?" Celeste olhou para a menina, com um olhar cheio de pesar.
Rafa, você não tem ideia de quem realmente é, não é? Rui deu um passo à frente, as palavras presas em sua garganta. Não, isso não pode ser possível. Celeste respirou fundo, o peso da verdade parecendo esmagá-la. Sua mãe, Carolina, e eu compartilhamos um segredo que você nunca soube. Ela era parte de um projeto que envolvia mais do que apenas vocês dois. E você, Rui, você foi enganado. Rui deu um passo para trás, as palavras falhando em sair. O que você está dizendo sobre Carolina e Rafa? Celeste olhou para Rafa, então para Rui, e finalmente disse com uma tristeza evidente. Rafa não é sua filha biológica. Ela é filha de Carolina e de outra pessoa. E essa outra pessoa é alguém que você conhece muito bem. O choque foi avassalador. A verdade sobre o passado estava sendo revelada, e nenhum deles estava preparado para a tempestade emocional que viria a seguir. Enquanto o peso da revelação ainda pairava no ar, as figuras misteriosas que estavam vigiando a mansão começaram a se aproximar, preparando-se para entrar na mansão. A revelação de Celeste pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Rui olhava fixamente para ela, a mente tentando processar o que acabara de ouvir. O choque foi tão grande que as palavras falhavam em sua garganta. Ele olhou para Rafa, seus olhos cheios de desespero e incerteza. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Rui saiu rouca, quase inaudível. Rafa, de olhos arregalados, olhou de um para o outro, tentando compreender a gravidade das palavras de Celeste. Ela se aproximou lentamente de Rui, com as mãos trêmulas. Pai, o que ela está dizendo? Perguntou ela, a dor e a confusão estampadas no rosto. Celeste não parecia perturbada pela reação de Rui. Ela simplesmente observou, como se já soubesse o que viria a seguir. Rafa, você não é filha de Rui. Você é filha de alguém que ele conheceu há muitos anos. Alguém que você também conhece muito bem, embora sem saber disso. Rui olhou para Celeste, os olhos cheios de incredulidade. Não, você está mentindo. Eu não estou, Rui. Celeste respondeu com firmeza. Eu não estou mentindo. A verdade é que Rafa é filha de Álvaro, o médico que você acreditava estar apenas ajudando sua esposa. Ele teve um envolvimento com Carolina antes de ela se casar com você. E você nunca soube disso, porque ele pediu que ela mantivesse tudo em segredo. O mundo de Rui desabou. Ele sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Não podia ser. Ele sentiu a respiração falhar, como se estivesse prestes a desmaiar. Rafa olhou para Rui, seus olhos agora cheios de lágrimas. Rui a abraçou imediatamente sem saber o que dizer. O peso da descoberta era avassalador. Ele não sabia mais em quem confiar. E agora, o que seria da sua filha, se ela não era realmente sua? Eu te amo, Rafa. Eu sempre te amei e isso nunca vai mudar, disse ele tentando controlar a dor. Celeste observava a cena em silêncio, sem demonstrar nenhuma emoção. Ela sabia que estava quebrando tudo o que Rui acreditava ser verdade, mas sentia que era a única maneira de finalmente pôr fim ao segredo que os mantinha a todos reféns. Não se engane, Rui, disse Celeste com um olhar frio. Não importa quem é o pai biológico de Rafa, ela é sua filha e você a ama, independentemente de qualquer coisa. Mas essa verdade é a chave para entender tudo o que está acontecendo. Não adianta tentar fugir dela. Rui balançou a cabeça, a mente ainda a mil. Mas por que ninguém me disse antes? Por que Carolina não me contou? Celeste olhou para ele, com um olhar profundo e misterioso. Porque havia muito em jogo, Rui. Porque se soubesse, teria atrapalhado o andamento do projeto. E eles não podiam deixar que isso acontecesse. Rafa olhou para Celeste, com os olhos marejados. Ana olhava tudo perplexa. O que você quer dizer com eles? Celeste suspirou e olhou para a porta, como se estivesse aguardando algo. Eles são os responsáveis por tudo isso. Pessoas poderosas que têm um interesse no seu passado, Rafa. Eles estão envolvidos de alguma forma com Álvaro e com Carolina também. Eles sabem quem você realmente é e agora estão vindo atrás de todos vocês. Antes que pudesse dizer mais, o som de um carro acelerando na entrada da mansão os fez se virar rapidamente. A perseguição se aproxima.
Rui correu até a janela e viu, com um frio na espinha, os homens se aproximando da mansão. Eles estavam chegando mais rápido do que imaginava. A perseguição estava prestes a se intensificar. Eles estão aqui, Rui gritou. Celeste, com um olhar sereno, não parecia surpresa. Não há mais tempo, temos que sair agora. Ana e Rafa, ainda em choque, olharam para Celeste. E o que vamos fazer? Onde vamos? Perguntou Rafa. Rui correu para ela, pegando-a pela mão. Vamos sair daqui, Rafa, agora. Não temos tempo para mais nada. Eles correram em direção ao carro, e Celeste os seguiu. Mas a tensão no ar estava mais palpável do que nunca. O que aconteceria a seguir? Onde iriam? Quem eram essas pessoas que estavam atrás deles? A resposta estava mais perto do que eles imaginavam, e o futuro que os aguardava seria mais sombrio do que qualquer um poderia prever. Enquanto Rui, Ana e Rafa fugiam pela cidade, a verdade estava finalmente se desvelando. A revelação sobre o passado de Carolina e o verdadeiro pai de Rafa poderia ser a chave para desvendar a teia de mistérios e conspirações que os cercava. Mas será que todos eles sobreviveriam à tempestade que se aproximava? Rui dirigia pelas ruas desertas da cidade, tentando manter a calma, mas o medo o consumia. Rafa estava no banco de trás, agarrada ao cinto de segurança, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ana estava ao seu lado ainda chocada. Celeste, sentada no banco do passageiro, parecia estranhamente tranquila, como se estivesse acostumada a situações de vida ou morte. Para onde vamos? Rui perguntou, a voz carregada de urgência. Celeste o olhou de canto, sua expressão sombria. Há um lugar fora da cidade seguro. Um velho refúgio que Carolina me deixou. Podemos nos esconder lá, mas precisamos ser rápidos. Rui apertou os dedos no volante, as palavras de Celeste ecoando em sua mente. A menção de Carolina mexia com ele de um jeito que poucas coisas conseguiam. Ele olhou pelo retrovisor e viu os faróis de 2 carros seguindo-os à distância. Não temos muito tempo, disse ele, o tom grave. Eles estão nos seguindo. Celeste olhou para trás e assentiu. Continue dirigindo. Eu vou cuidar disso. Rafa, assustada, se inclinou para a frente. Como assim, cuidar disso? O que você vai fazer? Celeste tirou algo do bolso do casaco, um pequeno dispositivo eletrônico. Ela apertou um botão, e um som agudo ecoou pelo carro, seguido por um barulho de explosão à distância. Rui olhou pelo retrovisor e viu um dos carros perseguidores derrapar violentamente e bater em um poste. O outro carro diminuiu a velocidade, aparentemente hesitando. — O que foi isso? Rui exclamou, ainda sem acreditar no que acabava de acontecer. Celeste não respondeu imediatamente. Ela apenas guardou o dispositivo e olhou para Rui. Digamos que eu tinha um plano de contingência. Agora acelere. Rui não discutiu. Ele sabia que precisava tirar Rafa dali o mais rápido possível. Depois de quase 2 horas dirigindo por estradas secundárias, Rui finalmente chegou ao local indicado por Celeste. Era uma cabana simples, cercada por árvores densas e um silêncio assustador. Ele estacionou o carro e saiu rapidamente, ajudando Rafa a descer. — Isso é seguro? Rui perguntou, olhando ao redor com desconfiança. Celeste assentiu. — Sim. Eles não nos encontrarão aqui, pelo menos não por enquanto. Eles entraram na cabana, e Rui imediatamente começou a checar as portas e janelas, garantindo que tudo estava trancado. Rafa sentou-se em um sofá antigo, ainda em estado de choque. — Pai, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Por que estão atrás de nós? Perguntou ela, a voz tremendo. Rui se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos com firmeza. — Eu não sei, Rafa, mas vou descobrir. E vou proteger você, não importa o que aconteça. Celeste observava a cena de longe, sua expressão indecifrável. Finalmente ela suspirou e se aproximou. — Acho que está na hora de vocês saberem toda a verdade. Rui se levantou, encarando-a com olhos cheios de perguntas. — Já era hora, Celeste, comece a falar. Celeste se sentou em uma cadeira de madeira e respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em um passado doloroso. Carolina e eu éramos mais do que amigas. Trabalhávamos juntas em algo que não posso explicar facilmente. Ela era parte de um projeto confidencial,
liderado por pessoas muito poderosas. Quando ela conheceu você, Rui, ela pensou que poderia escapar dessa vida, começar do zero. Rui cruzou os braços, sua paciência começando a se esgotar. Que tipo de projeto? Celeste hesitou antes de responder. Um projeto genético. Carolina era uma das principais pesquisadoras. O objetivo era criar uma vacina para alterar o DNA. Rafa é um desses experimentos. Rafa, que até então ouvia em silêncio, se levantou abruptamente. O quê? Isso não faz sentido? Celeste a olhou com um misto de pena e determinação. Faz, Rafa. E é por isso que essas pessoas estão atrás de você. Porque você é única. Rui sentiu o chão desmoronar novamente. Ele olhou para Rafa, tentando entender o que tudo aquilo significava. E Álvaro? Ele sabia disso? Celeste assentiu. Álvaro era o responsável pelos exames e acompanhamento da Rafa. Ele sabia de tudo, mas decidiu parar os testes para proteger Rafa quando Carolina morreu. Ele desapareceu para não ser usado por essas pessoas. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de um motor ao longe. Rui correu até a janela e viu luzes se aproximando pela estrada. Eles nos encontraram. Ana correu até Rafa tentando protegê-la. Celeste se levantou, pegando um machado escondido na cabana. Preparem-se. Não vamos sair daqui sem lutar. Os carros pararam a poucos metros da cabana e homens armados desceram, cercando o local. Rui puxou Rafa e Ana para um canto seguro, enquanto Celeste assumia uma posição perto da porta, pronta para defender todos ali. Você tem certeza de que pode lidar com isso? Rui perguntou, o pânico evidente em sua voz. Celeste olhou para ele com um sorriso frio. Não é a primeira vez que enfrento essas pessoas. A tensão atingiu seu ápice quando a porta foi arrombada e os homens começaram a invadir. A batalha que se seguiu foi intensa, cheia de gritos e caos. No final, Celeste, gravemente ferida, conseguiu afastar os últimos invasores, mas a um custo alto. Ela caiu no chão, segurando o braço ensanguentado enquanto Rui corria para ajudá-la. Por que fez isso? Ele perguntou a voz embargada. Celeste sorriu fracamente. Porque Carolina me pediu para proteger Rafa, a qualquer custo. Enquanto as sirenes da polícia ecoavam ao longe, a cena se transformava em um misto de alívio e tristeza. A batalha havia terminado, mas as feridas, tanto físicas quanto emocionais, levariam muito tempo para cicatrizar. Rui abraçou Rafa, prometendo que faria de tudo para mantê-la segura, enquanto o passado sombrio que o cercava finalmente começava a se dissipar. Algumas horas seguintes trouxe uma calma ilusória. A cabana estava em silêncio, exceto pelos passos de policiais e paramédicos que vasculhavam o local. Celeste, com uma expressão exausta, foi levada para uma ambulância. Antes de entrar, ela chamou Rui e Rafa com um gesto. Preciso falar com vocês. Eles se aproximaram e Celeste os encarou com um olhar intenso, apesar da fraqueza. Rui, eu fiz o que pude para protegê-los, mas isso está longe de terminar. Eles não vão parar. Rui assentiu, com uma mistura de gratidão e preocupação. E o que devemos fazer agora? Celeste puxou um envelope de dentro do casaco ensanguentado e entregou a Rui. Aqui estão os documentos que Carolina deixou. Eles explicam tudo. O passado dela, de Rafa, e os nomes de quem está por trás disso. É a única maneira de garantir que a verdade venha à tona. Rafa olhou para o envelope como se ele fosse um peso insuportável. E se eu não quiser saber? Celeste sorriu com ternura. A verdade pode ser dolorosa, Rafa, mas é a única forma de você decidir o que fazer com sua vida daqui em diante. Ela foi colocada na ambulância e antes de as portas se fecharem, olhou uma última vez para Rui. Proteja Rafa. Por Carolina. O silêncio tomou conta do local após a partida da ambulância. Rui, Ana e Rafa ficaram na entrada da cabana, com o envelope nas mãos. Você quer abrir? Rui perguntou para Rafa, cauteloso. Rafa hesitou, mas finalmente assentiu. Acho que preciso saber. De volta ao carro, enquanto Ana dirigia pela estrada sinuosa, Rui abriu o envelope. Os documentos eram detalhados e reveladores.
Carolina havia documentado todo o projeto genético, incluindo os participantes, os métodos e os resultados. Entre os papéis havia uma carta escrita à mão. Rui começou a lê-la em voz alta para Rafa. Querida Rafa, se você está lendo isso, significa que a verdade finalmente veio à tona. Sempre soube que este dia chegaria, mas espero que você me perdoe por tudo que mantive em segredo. Você é especial, minha filha, não porque foi submetida a testes genéticos, mas porque é um milagre de amor e esperança em meio ao caos. Nunca deixe ninguém tirar isso de você. Com amor. Mamãe! Rafa enxugou as lágrimas que desciam pelo rosto. Rui colocou a mão sobre a dela, tentando reconfortá-la. Nada disso muda quem você é para mim, Rafa. Você sempre será minha filha. Enquanto Ana dirigia de volta à cidade, Rui tomou uma decisão. Ele sabia que para proteger Rafa, precisava expor os responsáveis por tudo aquilo. Com os documentos em mãos, ele ligou para um antigo amigo, jornalista investigativo, conhecido por sua coragem em desmascarar poderosos. Rafa observava em silêncio, admirando a determinação do pai. Você acha que isso vai funcionar? Rui assentiu com firmeza. É nossa melhor chance. Quanto mais pessoas souberem a verdade, menos poder eles terão sobre nós. Alguns dias depois, a história foi publicada em um grande veículo de comunicação. O impacto foi imediato. Os nomes dos envolvidos no projeto genético foram divulgados e uma investigação oficial foi aberta. Rui sabia que estava mexendo com forças poderosas, mas estava preparado para enfrentar as consequências. Enquanto isso, Rui, Rafa e Ana começaram a reconstruir suas vidas. Rui decidiu investir mais tempo com a filha, enquanto ela buscava entender sua identidade e planejava o futuro. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos em um parque, Rafa parou de repente e olhou para Rui. Pai, você acha que algum dia vou entender tudo isso? Ele sorriu e colocou o braço ao redor dela. Talvez não completamente, mas você não precisa carregar esse peso sozinha. Eu estarei aqui sempre. Rafa sorriu pela primeira vez em dias e o abraçou. Meses depois, a vida parecia finalmente mais tranquila. Ana, agora mais próxima, se sentia parte da família. Rui e Rafa encontraram um equilíbrio e a ameaça parecia ter se dissipado. A exposição do projeto havia desmantelado os planos daqueles que os perseguiam. E Celeste, embora afastada, mantinha contato esporádico, garantindo que estavam seguros. Apesar de tudo, eles haviam superado juntos. E isso, Rui sabia, era o que realmente importava. Assista ao próximo vídeo especial que deixamos na tela para você.